Olá, estimados irmãos e irmãs. Desejo a cada um de vocês um dia repleto da luz divina. A doutrina espírita nos fascina porque aborda diversos temas e dilemas da nossa vida, que tocam o nosso coração. No texto que iremos refletir hoje, falaremos das inquietações e incertezas que enfrentaram os discípulos e que têm muita semelhança com os nossos dias atuais. A perspectiva é que esse evangelho nos traga conforto, nos deixe mais atentos para tomar o leme de nossas vidas, lembrando que Jesus tem o controle de tudo, que não estamos sozinhos nessa jornada. Vamos para a nossa mensagem do dia, retirada do livro Momentos de Reflexão, das inspirações do mentor de Chico Xavier. E a mensagem de hoje vai falar sobre ouvir-se. Seja qual for a dificuldade em que te encontres, abstém-se de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem no próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Vamos fazer a nossa prece para harmonizar as nossas vidas, harmonizar o ambiente em que nos encontramos agora, seja no seu lar, seja no seu local de trabalho, que a luz divina possa irradiar paz, possa irradiar serenidade para você, meu irmão, minha irmã, nesse momento. Feche seus olhos, vamos entrar em sintonia com o mundo espiritual. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Ó Mestre amado Jesus, que ilumina todos nós que aqui estamos e façamos com que esse momento de felicidade que aqui está, sendo realizado esse Evangelho, seja uma renovação de cada momento que aqui nos encontramos. Elevemos a cada um essa luz de amor, essa luz de paz, essa luz de transformação do ser que o Evangelho nos traz a esse momento. Conduziremos com muito amor, conduziremos com muita presteza a que todos hajam a compreensão plena de transformação do ser. Obrigado ao Pai, obrigado a uma equipe de amigos que aqui se encontram e que nos ajudam a fazer com que esse Evangelho seja a casa da fraternidade na sua casa. Que assim seja. O Evangelho foi escolhido com muito carinho para esse momento que todos nós estamos vivenciando e que é incerto, é cheio de dificuldades, mas que a gente possa se sentir amparados, confortados através do Evangelho. E o Evangelho diz assim: ao cair da tarde daquele dia, Jesus disse para os discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava, e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem também. Mas logo se levantou um grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa. Inquietos, acordaram, gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: mas quem é este a quem o próprio vento e o mar obedecem? A gente pode encontrar esse texto no livro de Mateus e também de Lucas.
no capítulo 8, versículo 18, e Lucas, no capítulo 8, do 22 ao 25. Vejamos nesse recorte do Evangelho uma cena bem poética, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Jesus seguia com seus discípulos atravessando o mar da Galileia, após uma jornada, um dia de ensinamentos e de curas, pois era assim que Jesus se comportava. Era assim a rotina de Jesus, acompanhado por multidões, cada um com suas necessidades. E Jesus, repleto de afetos, de sabedoria e de ensinamentos para oferecer àquela multidão sedenta de tantas coisas. Naturalmente cansado, vencido pelo sono, Jesus descansa, dorme. E esse descanso foi interrompido, talvez por uma proposital tempestade, que fizera os discípulos ficarem amedrontados. Alguns dos que estavam ali eram pescadores e conheciam bem as mudanças climáticas e repentinas daquele lugar, daquele mar. O mar de águas calmas se transformou em gigantescas ondas, pondo todos que estavam no barco a perigo naquele momento. Jesus é despertado por seus amigos e acalma a tempestade. Repreende o vento e volta a navegar em águas tranquilas. Eu penso que Jesus voltou a dormir, né, já que o seu sono, o seu descanso tinha sido interrompido. Mas Jesus pergunta aos seus discípulos: onde está a fé de vocês? Vocês ainda não têm fé? Fico pensando que Jesus esperava dos discípulos uma atitude de maior maturidade, de maior confiança. Como temer se você tem do lado Jesus, o Filho de Deus, o Mestre dos Mestres? Acalmar a tempestade mostra a humanidade de Jesus, em sua exposição enquanto encarnado e sujeito às limitações, às dificuldades do mundo físico, como qualquer ser humano. Jesus estava exposto, assim como os discípulos, né? Mas mostra também o outro lado, a sua capacidade divina de intervir nas forças da natureza, ao ponto dos discípulos se admirarem de tal feito e perguntar: quem é esse a quem até o vento obedece? A resposta seria: é Jesus, o rosto divino do homem, ou o rosto humano de Deus. Tudo isso responde à pergunta que os discípulos fizeram naquele momento. Não devemos, meus irmãos, minhas irmãs, temer as tempestades. Com esse milagre, esse evento sobrenatural, Jesus nos ensinou os discípulos naquela época e nos ensina hoje a não temer as tormentas da vida. Jesus não repreende os discípulos por sentirem medo, mas por não terem uma fé madura, capaz de manterem o equilíbrio durante a tempestade. A nossa pouca fé nos conduz ao medo e à dúvida, tal qual os discípulos tiveram naquele momento. O medo faz parte da nossa natureza humana, mas quando olhamos para Jesus, para o seu olhar sereno, nos traz a certeza de estarmos em segurança. Falhamos quando não percebemos essa presença no nosso barco, a remar conosco nas dificuldades, nas tempestades da vida. E até o que parece completamente indomável ou sem solução são subjugados ao seu divino poder. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até o fim. Então nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma todas as tempestades, sejam quais forem elas. A humanidade inteira, nesse momento, enfrenta sua tempestade. A pandemia é um mar revolto de ondas gigantescas, prontas para nos tragar, pronta para devorar nossos sonhos, nossas vidas, nossos amores, nossa esperança.
Somos tomados pelo sentimento de impotência, de fragilidade e de descrença. Nos sentimos à deriva, nos sentimos sem norte, sem bússola. Temos um sistema de saúde que não consegue dar conta de suas demandas. Temos gestores públicos completamente insensíveis ao sofrimento e à necessidade da população. E temos uma doença desconhecida. E não temos vacina suficiente para tentar minimizar os riscos dessa doença. Por isso, meus irmãos, nós temos medo da morte. Nós temos medo de perder nossos entes queridos. E em meio a todas essas dificuldades, adversidades, tempestades, por assim dizer, Jesus escuta nosso chamado. Jesus escuta as nossas preces tantas vezes em meio às nossas lágrimas, de medo, de tristeza, de saudade por ter perdido alguém da nossa família, alguém próximo, e até a dor do outro que tantas vezes nos comove. Jesus entende esse nosso medo e as nossas necessidades. E confiante, Jesus acalmará essa tempestade. É necessário confiar, depositar nossa fé em Deus, nosso Pai, que nos deu seu Filho Jesus como exemplo maior do seu amor. Jesus nos protege e atende as nossas preces, os nossos pedidos. Passaremos por tudo aquilo que for do nosso merecimento e tiraremos as grandes lições desse momento. Porém, não passaremos por essa tempestade sozinhos. Esse período também é marcado para a humanidade como uma significativa transição e repleta de coisas a serem compreendidas. A humanidade inteira está sendo convocada ao crescimento espiritual, a reconhecer que na presença de Jesus não há nada a temer, mesmo que seja uma grande tempestade. Finalizo o Evangelho dizendo que com Jesus em nosso barco, nós podemos repetir as mesmas palavras que o rei Davi um dia disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a palavra de ordem é fé e esperança. Venceremos com a graça de Deus. Venceremos sempre porque Jesus está a conduzir esse momento da história de nossas vidas. Vamos fazer a nossa prece de hoje, baseada em tudo o que refletimos aqui, na leitura de um evangelho que é um abraço fraternal de Deus nosso Pai para conosco. É a certeza de que não estamos sozinhos. Jesus, divino e amado Mestre, pedimos que nos envolva em seu amor e misericórdia, que nos ajude a compreender a força dos ensinamentos contidos nos momentos em que toda a humanidade enfrenta. E quando nos sentirmos atormentados pelo medo e pela descrença, que possamos sentir sua presença consoladora e de amparo, a nos conduzir por águas tranquilas e serenas. Jesus, confiamos em vós. Que assim seja. Minha história escrever. Meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Que você possa compartilhar esse vídeo, lembrar daquele amigo, daquele conhecido que necessita nesse momento sentir a mão entrelaçada com outra mão, se sentir seguro e firme para caminhar. Trago hoje para você, que se interessa pela doutrina espírita, uma dica de leitura. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Tudo o que você necessita saber sobre a doutrina dos Espíritos está aqui nesse livro. Os Espíritos foram interrogados sobre diversos assuntos e eles responderam. Garanto a vocês que é uma leitura muito boa e muito esclarecedora. Vamos ficando por aqui. Desejo a cada um de vocês uma semana abençoada, iluminada,
que a gente possa se sentir mais fortalecido e mais esperançoso. Que Jesus possa guiar a nossa existência, a nossa experiência nesse mundo corpóreo. Fique todos com Deus e até a próxima semana.